Favor, pessoal, silêncio. Gente, boa noite a todos e todas aqui do Facebook. Muito bom estar com vocês novamente. Daqui a pouco nós vamos receber o nosso convidado, o sacerdote de Umbanda, Márcio Caim. E nós vamos falar o que é a Umbanda. Eu vou fazer uma entrevista com ele aqui para a gente desmistificar, para a gente falar mais sobre a religião da Umbanda, né? Principalmente para a gente ter contato com essa coisa maravilhosa que é a Umbanda, e que, sei lá, por tantos é criticada, ou de forma, em termos de desconhecimento, as pessoas não têm conhecimento da religião, e aí termina naturalmente ignorando, não sabendo o que fala, e muitas vezes falando bobagem, né, sobre o que é a Umbanda. Na verdade, assim, vou fazer um pequeno preâmbulo enquanto ele não entra, aos que estão me assistindo nesse momento, né, eu agradeço demais a presença de vocês. Naturalmente, foi uma coisa que a gente planejou de última hora e tal. O Márcio gentilmente aceitou o nosso convite e tem aí um históricozinho, né, que eu vou iniciar para vocês, naturalmente. Como ele é meu professor e eu, como bom aluno, vou tentar aqui, tal qual um papagaiozinho, repetir mais ou menos, mas na realidade eu aprendi muito do que é Umbanda nesses tempos agora. Opa, o Márcio Caim entrou aqui agora. Opa, Márcio! E aí, Márcio? Boa noite, com muita alegria e muita paz no seu coração. E aí, como é que você está? Não estou bem, eu estou ótimo, meu irmão. E você, vai? Coisa boa. Pai Márcio, um prazer grande, enorme estar recebendo você aqui em nossa live. Eu estava aqui me arriscando já a falar um pouquinho da Umbanda, mas eu digo, bom, com a segurança que ele me passou dos conceitos, eu já posso dar umas pinceladas. Comecei, né, mas não concluí nada aqui. E eu gostaria, primeiro, de apresentar as pessoas. O Pai Márcio Caim, como eu já estava falando anteriormente. Você está me ouvindo bem, não está, Márcio? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo bem, Wagner? Tá ótimo, tá excelente. Você sabe que você tem uma plateia também aqui no nosso SEC, né? No Centro de Expansão Consciencial. Tá todo mundo aqui. Pois é, tá todo mundo assistindo, tá um telão ali, tá? E tá todo mundo te assistindo de cá também, tá certo? Okay. Bom, eu estava falando sobre o teu perfil, sobre a tua disponibilidade, agradecendo primeiro a tua gentileza de aceitar esse convite, que eu sei que você é extremamente ocupado. Eu não sei se foi hoje que eu vi uma gira sua. Eu não sei se foi hoje. Foi hoje que você fez a gira de Exus? Foi ontem. Foi ontem. Tá. Muito bacana, como sempre, muito boa. Parabéns. Mas o Márcio, gente, é um desses sacerdotes que tem a cabeça aberta e que explica o Umbanda da forma como o Umbanda é. E não, embora, naturalmente, aí eu repito até o que você mesmo disse, Márcio, nós não podemos criar um estereótipo nem nada, mas precisamos recorrer aos primórdios da Umbanda, que a Umbanda é exatamente a manifestação do espírito para a caridade, é um princípio básico da Umbanda, e a Umbanda só trabalha com a caridade, com o bem, com o amor. Isso aí é um princípio, qualquer linha de Umbanda que tenha por aí. Eu assisti com você, nós temos várias manifestações de Umbanda, mas que toda ela trabalha para a caridade, não afeta o livre-arbítrio de ninguém e nem faz o mal, que é exatamente isso que as pessoas até hoje não compreendem, e muitas pessoas têm um preconceito danado. Então, eu gostaria que você batesse aí a sua primeira bola aí e começasse a falar sobre Umbanda, a falar sobre tudo isso que você ensina tão bem. Tá. Bom, primeiramente, Wagner, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que sempre que a gente tem uma oportunidade de discutir assuntos sobre Umbanda, levar orientação, né, abrir a mente das pessoas, isso, para mim, todas as oportunidades são muito válidas, né? E eu fico lisonjeado de receber o seu convite. Bom, vamos lá, né, gente? É muito complicado. Eu, particularmente, eu tenho uma visão sobre a Umbanda. Eu acredito que a Umbanda, no final dos anos 90, não só a Umbanda, mas todos os fundamentos da vida, eles meio que se perderam, né? A gente teve um problema, a gente tem problema com o conceito de honestidade, com o conceito de casamento, com o conceito de família. Parece que tudo caiu abaixo. E a Umbanda, ela se dispersou muito, se fragmentou em muitas doutrinas. Isso é um fato indiscutível.
Quero deixar claro que eu não sou contra nenhuma doutrina da Umbanda, tá? Entretanto, é extremamente importante colocar que cada um, né, pode fazer o que quiser, mas a Umbanda tem. Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 15 de novembro de 1908, fala que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, ele nos deixa todo um código nessa frase, né? Então, eu acho que para fazer caridade não pode cobrar. Se é caridade, não pode fazer o mal, não pode interferir no livre-arbítrio. Então, assim, eu acho que muita gente se perdeu. Tem muita gente que é maldosa mesmo, né, Wagner? Eu vejo em algumas partes do Brasil, até mesmo fora do Brasil, gente que usa o nome da Umbanda para atrair as pessoas, mas que de Umbanda, infelizmente, não fazem nada, porque cobram os trabalhos, fazem o que as pessoas pedirem, pode ser bem, pode ser mal. Então, a gente tem que deixar claro que isso não é Umbanda. Não dá para a gente criar um órgão de Umbanda para fechar esses terreiros. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente vacinar as pessoas com informação verdadeira, né? Conscientizar. Então, conscientizar. Então, você chega para a pessoa e fala, olha, cobrou, nem que seja 10 centavos, não é Umbanda mais, tá? Perfeito, perfeito. Deu uma travadazinha para mim aqui, Márcio. Oi? No curso de sacerdócio que a gente como sustentar o terreiro sem cobrar pelos trabalhos, entendeu? Porque você não pode onerar a pessoa que vai lá, porque o dinheiro, quando chega na mão do sacerdote, ele vira a cabeça do sacerdote. Essa é uma realidade muito grande também. Qualquer médium, né, Márcio? Eu acho assim, a mediunidade cobrada é um perigo. Tá aí o exemplo, e aí não vai nenhum julgamento, tá aí o exemplo de João de Deus, né, onde você começa a enriquecer, a criar um elo ali com o dinheiro, com os valores e tal, e sem tirar o mérito dele como médium, tá certo? Que é muito importante a gente separar. A mediunidade não é da Umbanda, não é do Espiritismo, mediunidade é um bem que nós trazemos, é intrínseco, faz parte do ser humano. Então, significa dizer que isso não é de ninguém, né? Não se pode dizer é espiritismo, ou é Umbanda, ou é do candomblé, ou é de qualquer filosofia espiritualista. Mas a partir do momento que você enfia dinheiro no meio, parece que a coisa se perde, né? E a gente tem aí vários exemplos. Quem incorporava Dr. Pitts e etc. Todos esses médicos que passaram e que caíram, né? E eu conheci diversos médiuns bons e pessoas boas que não começaram a cobrar por maldade. Estavam com dificuldades, com contas de aluguel, contas de energia elétrica, de água atrasadas no terreiro, e começou com aquela história, eu vou cobrar, eu vou aceitar esses 50, eu vou pedir esses 50 sem conto aqui, só para pagar as contas do terreiro. Só que a hora que entrou o primeiro, passa um boi, passa uma boiada, a pessoa se perde completamente. Então, isso é uma coisa engraçada. Eu acho engraçado. No nosso Tufra, a gente tem uma coisa engraçada, né? Eu falo que a gente não cobra absolutamente nada. Inclusive, a gente dá banho de ervas para as pessoas. É uma coisa maluca isso. A gente dá. A gente pede, fala, se você quiser ajudar a casa com alguma colaboração, a gente agradece. Mas se não, tá aqui o banho, você pode levar, não custa nada. Aí tem gente que dá R$2, R$5, R$10. Gente que a maioria não dá nada. Não tem problema. Não é esse o foco. Eu não faço banho para vender. A gente não faz o banho para vender. É para atender quem precisa. Mas, assim, é engraçado que eu falo. Mesmo nessa pandemia, sabe, quando você passa, às vezes você fala assim, passou aqui, mas eu tinha dinheiro todos os meses para pagar as contas. Às vezes ali na risca, mas tinha, sabe, os filhos chegavam na última hora, pagavam mensalidade, sabe? Poxa, gente, então assim, vale a pena. A espiritualidade abençoa, né? A espiritualidade abençoa, né? Eu já brinco que eu falo que a espiritualidade, elas são tão prementes e presentes dentro do Tufra que eles não falam para mim, olha, você precisa comprar tal coisa, fazer tal coisa. Eles compram e mandam entregar. Tem uma história que chegou um cara lá com 40 banquinhos de preto velho. Eu falei, o que é isso? Não pedi nada? Ele falou, não, é que o rapaz alcançou uma benção aqui na casa, mas doutor, esses pretos banquinhos que você sabia que vocês não tinham. Eu falei, caramba, mas eu não pedi nada, né? Chegou o banco de preto velho. Então eu falo, vale a pena fazer o certo, vale a pena trabalhar na caridade. Seguir aquela regra de ouro tão simples, dai de graça o que de graça receber. Isso aí é fantástico. A Umbanda não é diferente. Eu sou muito agradecido, Wagner, que com essas giras online que nós temos feito no Tufra, muita gente que nunca viu Umbanda
Tá que tinha vendo? medo da Umbanda, está começando a ver que não tem nada daquilo, que não mata bicho na dentada, que não faz mal. Né? Até ontem foi uma quebra de paradigma, né? A gente fazer uma gira online de Exu e Pombagira. Eita, foi muito boa, cara. Parabéns. Como sempre, maravilhoso. Eu assisti hoje, né? Que eu vi lá, ó, o Giro Online vai começar, mas eu acho que ficou um pouquinho de tempo. Eu digo, será que é agora? Demorou 7 minutos para entrar no ar. Demorou 7 minutos, o pessoal se perdeu. Mas Muito mesmo bacana. assim, Wagner, nós chegamos a ter. Fechamos a gira com 2.998 pessoas na gira. Muita gente, muito bacana. Imagina você pôr 3 mil pessoas no espaço. Que tamanho de espaço tem que ter? É só você Ô, fazer. Márcio, uma coisa que eu quero que você explique um pouquinho é essa diversidade, principalmente para nós aqui da nossa região. Nós temos muito pouco a Umbanda sendo praticada da forma correta aqui. Existe muita mistura, mas não é o problema da mistura, porque a mistura é até uma característica da própria Umbanda, que absorve todas essas culturas, né? Tem Umbanda, uma faceta mais oriental, tem Umbanda que utiliza alguns orixás, não utiliza outros, tem Umbanda que é muito ligada ao espiritismo, é muito parecida com o espiritismo, pouco parecido com a Umbanda caracterizada e tal. O Nós próprio... começamos a falar de nomes aqui, você pode falar Umbanda Nizéria, Umbanda Kardecista, Umbanda Popular, Umbanda Almas de Angola, Umbanda Molocô, você tem Umbanda Esotérica, Umbanda dos Sete Raios, Umbanda Sagrada. Foram criadas inúmeras doutrinas da Umbanda, né? Umbanda Mirim, né? Não posso esquecer do Benjamin Figueiredo. A verdade é uma só. Eu, como estudioso na Umbanda, eu acredito que todos as pessoas que desenvolveram esses médios, juntamente com seus guias que trouxeram essas doutrinas para a gente, todos eles têm uma contribuição, tá? Eu acho que a gente tem que se espelhar no que eles têm, na contribuição positiva que eles deixaram. Por exemplo, vou deixar uma coisa clara. Eu não sou uma pessoa que eu sou um crítico da obra do Rubens Saraceni, por exemplo, né? Sim. Da parte doutrinária, não da parte de romance dos livros dele. Entretanto, eu não posso jamais deixar de reconhecer a importância que o Rubens tem na história da Umbanda. Isso não dá para apagar. Eu falo que o Rubens colocou a Umbanda no mapa, eu sempre falo isso. Rubens, em 1995, a Umbanda não existia, a Umbanda estava esquecida, estava relegada aos fundinhos de quintal. E Rubens Saraceni, com a obra dele, trouxe a Umbanda de volta à voga, né? O pessoal começou a lembrar que a Umbanda existe, começou a procurar novamente a Umbanda. Então, eu falo, todo mundo tem uma contribuição muito importante. O Rubens também tem uma contribuição incrível para a Umbanda que a gente pratica hoje. Entretanto, eu acho que não adianta a gente começar a querer, porque eu falo que a Umbanda é um coração de mãe, né? Tem gente que põe reiki na Umbanda, tem gente que põe cromoterapia na Umbanda, tem gente que só trabalha com linha oriental, tem gente que faz kardecismo, faz evangelho no lar na Umbanda. Tudo bem, a Umbanda aceita tudo isso. Tá? Não tem problema algum, eu não vejo nada, não tem nenhuma oposição. Desde que nós não cobre. Não é não cobrar, não perder a base, gente. Não perder a raiz. Essa base que Zélio de Moraes trouxe lá atrás e tal. E conhecer a história também, né, Márcio? Eu acho assim, você tem uma frase que eu acho maravilhosa, não sei se é sua, você diz que a ignorância é a ferrugem da fé. Eu acho isso fantástico, cara. A dúvida é a ferrugem da fé. Eu falo a dúvida. Você acha na ignorância também, né? Porque quando você ignora, você não sabe. Mesma coisa. Termina, né? Mas eu acho assim maravilhoso, porque é assim, quanto mais a gente aprende sobre as coisas, né, mais a gente tira essa dúvida, mais esclarecido ficamos e menos preconceito temos em relação a tudo. Nós não estamos falando só em Umbanda, em qualquer coisa que você faça. Nós temos muitas vezes as pessoas criticando coisas que não têm propriedade para criticar. Ou falando, por exemplo, essa semana mesmo, semana passada, eu fiz uma palestra sobre os Exus. Me arrisquei, só que para explicar logo, lógico, a leigos, eu não estou explicando a umbandistas, eu não seria tão arrogante ao ponto de estar explicando para umbandistas, mas até para umbandistas, porque muitas vezes o próprio umbandista não sabe o que fazer com o Exu como entidade, não sabe que Exu não faz o mal, não sabe que Exu não faz trabalho para prejudicar ninguém, não sabe que... Você está entendendo? Então, quer dizer, são certos conceitos que se você não se aprofundar
através de um teu conhecimento, se você realmente não for uma pessoa bem intencionada para as coisas, você vai simplesmente ignorar, e acontece o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, que essa semana mesmo eu vi um absurdo acontecendo na Baixada Fluminense, me parece que foi em Caxias, onde atacaram centros de Umbanda e de Candomblé, o pessoal das facções criminosas, porque aí já entra aquela questão evangélica, que as pessoas vão lá agredir quem está, sei lá, quem está praticando a sua fé. Poxa, que, sei lá, parece que a gente perde a liberdade e as pessoas começam a agredir-nos por simplesmente pensar diferente de nós, sem antes nem procurar saber o que é que nós estamos fazendo. Eu falo sempre o seguinte, né? Que a gente não cometa o mesmo erro que essas pessoas estão cometendo, tá? Isso. Existe uma fração de todo esse público evangélico, desses fiéis evangélicos, que são extremistas, que nem na nossa live de ontem, por exemplo, enquanto a live rolava, tinha gente que entrava para falar mal, evangélico, que vou repreendo em nome de Jesus. Velho, você não precisa estar aqui. Eu acho isso bacana, esse negócio de repreender. Assim, esse cara que acaba indo tacar pedra no terreiro, que incita a violência, entendeu? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque na hora que a gente é agredido, né? Não devolver a agressão. A primeira reação da gente isso é do ser humano, essa coisa animalesca que a gente tem de querer se vingar, de querer fazer justiça. A gente não fala vingança, né? Eu vou fazer justiça, né? E a gente, infelizmente, sabe que os órgãos públicos são falhos. Eu acho que o momento político que nós estamos vivendo também está complicado para as minorias, tá? Muito. É uma situação que, sabe, infelizmente é uma realidade, sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Meu pai tinha uma frase maravilhosa para essas coisas, que ele falava assim: o bom cabrito não berra. O bom cabrito apanha e não berra. Então, assim, às vezes você tem que apanhar, tem hora para revidar, tem hora para você alegar, tem hora para você acionar a justiça, tem hora para tudo. Mas eu acho que a hora que a gente fizer alguma coisa errada, todo mundo vai falar o quê? Tá vendo? É aquela Umbanda que eu falei, do demônio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Tem que pedir muita iluminação para todas as pessoas que falam pela Umbanda, para a gente não incorrer nesse erro, que é o que eles estão querendo que a gente faça. Então, assim, a gente tem que continuar trabalhando, mostrando que a Umbanda é luz, é paz, é caridade, é amor, existe só para auxílio, para ajudar as pessoas, não tem nenhum objetivo com segundas intenções, nada desse tipo, porque as pessoas não sabem, tá? E é uma coisa engraçada, né? Você vê que de região para região, a Umbanda muda, que nem a Umbanda nasceu no Rio, né? No Rio de Janeiro, mas o próprio Rio hoje tem terreiros bacanas, maravilhosos, inclusive terreiros muito antigos, mas a maioria dos terreiros de Umbanda hoje, existe tipo uma historinha assim: pai de santo de Umbanda bom só é bom se for feito no candomblé, né? Isso é uma coisa muito típica do Rio. O Espírito Santo também pega um pouco disso. Eu não sei em Salvador como é, que aí é terra do candomblé, né, Wagner? Não é terra da Umbanda. Aqui é Pernambuco, né? Caruaru, Caruaru, Pernambuco. Caruaru, desculpe, Wagner. Mas assim, eu não sei aí como é que é, mas eu sei que em Sergipe tem esse tipo de coisa, tá? Então a gente já sabe que está pertinho de você aí, né? Então, assim, é complicado, mas a gente tem que tomar cuidado, ter paciência. E eu falo assim, a gente tem que parar de procurar aquilo que nos diferencia, tá? Porque a Umbanda ela já é muito fragmentada. Hoje, uma coisa que me chateia muito o filho fala assim, meu pai, eu posso visitar o terreiro do Márcio Caim, por exemplo? Ah, não. Se você fizer, você está fora do terreiro, é proibido. Reserva de mercado, né? Por quê? Entendeu? Eu não vou lá ficar laçando, olha. E eu sei que tem pai de santo que laça. A pessoa vai lá e fala assim, nossa, aí nós estávamos esperando por você. Nossa, que bom que você chegou. E enche a bola da pessoa. É complicado. Então, acho que eu sei que tem muito problema na Umbanda, eu admito essas coisas, esses erros, essas falhas que existem, mas eu acho que está na hora de. A gente é tão separado que a gente tem que começar a procurar aquilo que a gente tem de igual, aquilo que nos une, aquilo que nos liga, para a gente ver se a gente consegue criar algum tipo de ligação entre nós. Os terreiros possam ser mais unidos, tá? Eu fico chateado, mas eu sei que tem gente muito corajosa que faz evento com vários terreiros de Umbanda, até mesmo de Candomblé.
Meus parabéns para essas pessoas que fazem esses eventos, porque é difícil, porque existe a vaidade de alguns que quer que o terreiro dele fique em tal lugar, ou seja mais evidente, ou faça mais tempo isso, ou toque só aquele ponto que é do ponto tradicional da casa. Então, assim, a gente tem que entender que é a mesma coisa que casar, né? Você ter o seu companheiro, sua companheira, quando você casa, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Para reunir, todo mundo tem que abrir mão de algumas coisas, para que a gente possa estar junto. Meu sonho é ver uma Umbanda mais coesa e mais unida, né? A Umbanda nunca será igual, nunca, nunca, nem daqui a 1000 anos um terreiro será igual ao outro. Isso é uma coisa que também é uma característica da Umbanda, porque o terreiro tem a identidade do sacerdote, do dirigente, do zelador, ele tem a cara do pai de santo. Então, eu acho que essa é uma característica, por exemplo, que eu acredito que deva ser respeitada. Tá? Sim, sim. Mas, assim, essa mistura, eu acho uma coisa muito chata quando a pessoa fala assim, esse negócio de cursinho de sacerdócio não leva a nada. Que aqui no candomblé, pelo amor de Deus, candomblecistas, amo a religião de vocês, tá? Não sou praticante, eu sou bandista, mas sei que tem gente que faz isso com muita seriedade. Sim. Então, assim, a pessoa falou, não, porque só camarim é que forma sacerdote. Eu tive uma vez uma palestra numa cidade, quando acabou a palestra, o cara levantou e falou assim, como é que foi sua camarim? Eu falei, eu não fiz camarim, eu fiz curso de sacerdócio. Mas isso aí não forma ninguém. Eu falei assim, eu me sinto muito mais sacerdote do que gente que usa um monte de guia no pescoço. Muito mais. Eu estou dando palestra aqui. Então, assim, essa coisa, as pessoas misturarem com o candomblé é uma outra coisa que eu acho que é errado. Eu acho que a Umbanda tem que procurar sua identidade própria, porque ela tem. Nós recebemos, sim, herança do candomblé, como recebemos herança do kardecismo. Né? Sim. Como recebemos herança da Igreja Católica, porque os pretos velhos, por exemplo, abençoam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedem para rezar Pai Nosso, Maria, entendeu? Falam muito de Jesus. Não, existe uma coisa assim, mas as pessoas, tem coisas que as pessoas não sabem. Todo mundo, eu vejo a Umbanda muito misturar com o candomblé. Mas não vejo a Umbanda misturar, por exemplo, com o kardecismo. Agora, tem uma pergunta aqui que não quer calar, Márcio. Você falou em Cristo, né? Porque tem gente que acha que a Umbanda, primeiro, acredita em vários deuses, não acredita em um Deus só. E segundo, que a Umbanda não é cristã. Meu filho, diga aí para todo mundo, duvide o tempo todo. Eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem de uma vez por todas. E outra coisa, tem muito lugar do Brasil que os caras falam, imagine que a Umbanda é cristã. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, a visão, o entendimento, né, de orixá que a Umbanda tem é diferente do candomblé. Por favor, gente. Sabe? Nós não somos a mesma religião. Nós temos o direito de pensar como a gente quer, como a gente é. Entendeu? Então, assim, para o candomblé, o orixá é uma divindade. Para a Umbanda, o orixá é uma força, uma energia, uma faixa vibratória. Pode até existir um ser que seja responsável por essa energia, mas ele não é bem assim um deus, tá? E outra coisa, né? Outra coisa é o seguinte, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a história dele é muito engraçada, né? Porque ele usou e perguntou, por que você tem esse nome Caboclo das Sete Encruzilhadas? Porque uma vez ele estava andando no plano espiritual e se deparou... Bacana essa história, muito boa. Conte. Se deparou com 7 saídas, né? Como se fossem 7 encruzilhadas. E ele ficou tão desesperado que ele já estava desalentado, e ele ficou tão nervoso que ele não sabia para onde ir, ele deu uma forte angústia, ele sentou e começou a chorar. Nisso, uma pessoa vem, põe a mão no braço dele e falou assim, no ombro dele, falou, por que você está chorando, meu filho? Quando ele olha, era o mestre Jesus. Era Jesus. Ele falou assim, eu não sei para onde ir. Ele falou assim, meu filho, você vai por aquele caminho e você vai levar, né, lá para o plano terreno tudo o que as pessoas precisam, a ajuda espiritual que as pessoas verdadeiramente estão precisando. Então ele fala, desse momento da vida dele, da existência espiritual dele, ele extraiu o nome dele, que é Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? E ele criou o Umbanda, ele foi enviado pelo próprio Jesus, né? E tem uma coisa que é muito bacana, que pouca gente sabe, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, para ensinar os novos umbandistas, aqueles iniciantes na religião do tempo dele, ele utilizava a Bíblia e utilizava as obras de Allan Kardec, né? Sim, Livro dos sim. Médiuns, Livro dos Espíritos, Espiritismo, Entre o Céu e o Inferno. Então, assim,
E as pessoas simplesmente esquecem. Eu fico às vezes falo assim, poxa, a Umbanda recebeu muita herança do candomblé, os orixás, oferendas, velas, fio de contas, a roupa branca. A gente recebeu, né? Bastante coisa, obrigações aos orixás. A gente recebeu muita herança do candomblé. Mas parece que todo mundo só lembra da herança do candomblé. Não lembra da herança do kardecismo, não lembra da Da Igreja herança Católica. da Igreja Católica. Então a gente tem que entender que nós não somos uma filial do candomblé, não somos, sabe, um subproduto do candomblé. Nós somos uma religião única, brasileira, que reuniu elementos de 3 grandes religiões, né, para ser formada. Então, assim, a gente tem identidade própria. Uma última coisa que eu quero lembrar que as pessoas não sabem, mas o pessoal reza para Oxalá, que Oxalá é o Deus deles. Não, Oxalá não é o nosso Deus. Deus para nós é Deus, né? Na maioria, na Umbanda aqui no Brasil, a gente usa muito um Deus. Eu mesmo prefiro Deus, porque na África, né, já existia, para o africano, já existia o Deus único que criou tudo, que criou inclusive os orixás, que na Nigéria era o Lorum, né? Zambi. Zambi é na Angola. E Olodumare, mais ou menos, entre o povo do Daomé, né? Olodumare, Olorum ou Zambi. Se refere ao mesmo Deus único. Eles já tinham a concepção do Deus único, né? Daí fala assim, mas criaram os outros deuses, os orixás. É por isso que o sincretismo religioso na Umbanda é uma coisa maravilhosa. Eu amo. Sincretismo é quando você fala que Iansã ao mesmo tempo é Santa Bárbara, Jesus Cristo ao mesmo tempo é Oxalá, São Jorge ao mesmo tempo é Ogum. Mas como é que pode? Os dois são iguais? Não, eles trabalham, ambos trabalham na mesma energia, né? Para o católico, por exemplo, é fácil você explicar o orixá quando você dá o exemplo de Deus e os santos, né? Os santos não são deuses, né? Mas são seres que tinham uma evolução maior, espiritual. Inclusive. Exato. Entendeu? O católico tem uma associação mais fácil. Mas, por exemplo, o evangélico. Opa! Estou fazendo manutenção aqui. Para o evangélico já você tem que usar. Mas vão dizer que isso é um espírito trevoso que está aí por trás fazendo barulho. Eu acho engraçado, que eu vejo muitas coisas engraçadas, que o candomblé de raiz, né? Olha, o trevoso. Tá vendo o espírito trevoso aqui? Será que é Newton aí? Não, tá no andar de cima aqui, eles estão fazendo. Não sou eu. Não sou eu, não. Newton. Ai. Mas assim, eu acho engraçado que o evangélico fala, não, porque todos esses espíritos, o diabo, não sei o que, é ruim, é maligno e tal. E o candomblé, na sua raiz, é uma coisa muito engraçada, que quando a Umbanda foi criada, o candomblé via com muito maus olhos essas coisas de incorporar os catiços que eles falavam, né? Essa coisa de incorporar um espírito que já viveu na Terra. Porque para o candomblé de raiz, o espírito que encarnou na Terra, qualquer espírito que encarnou sobre esta Terra, é um egum, né? Então, assim, o meu pai que faleceu é algum Chico Xavier, um egum, até próprio Jesus Cristo é um. Jesus Cristo é um egum. Entendeu? Então, assim, qualquer espírito que desencarnou é um egum. Espírito ruim não é egum, espírito ruim chama-se quiumba, é diferente, né? Então, assim, mas o candomblé falava que o egum só transmitia coisa ruim porque ele passou pela terra, pela carne, e só o orixá transmitia virtude e bênção, né? Então, a Umbanda recebeu muita crítica do candomblé no começo por causa dessa coisa de que incorporar catiço. E hoje o candomblé, eu falo que o candomblé, não todos, mas alguns estão passando por um processo de umbandização, né? Com certeza. Eu falo que outro dia a pessoa chega para mim e fala... Uma candomblé de caboclo, parece, né? O candomblé de caboclo é uma coisa anterior à própria Umbanda, tá? Começou com o pai Jubiabá, né? Lá em Salvador. Ele foi o primeiro a começar a fazer uma corrente de catiços, né? Que seriam os caboclos, os índios, né? E dele também, depois saíram os boiadeiros e os marinheiros, que começou todo mundo mais ou menos à mesma época. São os primeiros espíritos que se manifestaram. E os pretos velhos já tinham seu espaço entre muitos benzedores, em gírias específicas, né? Existem... Porque religião afro-brasileira, a gente fala religião afro-brasileira, a pessoa fala Umbanda e Candomblé. Não. Jurema é afro-brasileiro, Xambá é afro-brasileiro, Cabula é afro-brasileiro, o Xangô do Nordeste, né? Que também conhecido também
também é uma religião afro-brasileira. Existem inúmeras religiões afro-brasileiras, né? Cada Olha um a com a sua pergunta aí, ó, Márcio. particularidade e característica. Oi? Olha a pergunta aí, ó. Márcio, existe um banda sacrifício de animais? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu fui uma pessoa que tive que rever muito alguns conceitos meus. No começo do Umbanda de Boa, por exemplo, como eu não pratico imolação, eu não pratico sacrifício de animais, eu criticava todo mundo. Eu era o extremista, inclusive, né? Quero deixar bem claro os erros que a gente tinha. Aí, porque eu não conhecia ninguém que prestasse, que fizesse sacrifício, que fosse gente boa, vamos dizer assim. Até um dia que eu conheci uma pessoa e eu fiquei encantado com o trabalho dele. E uma pessoa muito séria, muito correta. Inclusive, a pessoa passava necessidade muitas vezes, ele tirava dinheiro do bolso para manter o centro, sabe? Para manter o terreiro. Eu falei, cara, esse cara é diferenciado, né? Esse cara é diferente. E conversei com ele uma vez, duas vezes, três vezes. Na quinta vez, ele falou assim: não, saiu o assunto de sacrifício entre eu e ele. Ele falou assim: por exemplo, eu faço sacrifício, só que eu faço uma vez por ano, sacrifico um galo, e assim, a gente mata o galo, as penas, o esporão e as unhas lá vai para Exu, as penas vai para Exu, e a carne a gente faz e todos os filhos comem. Mas isso é só uma vez no ano, a gente não tem outro objetivo para sacrifício. Quando ele falou isso, eu falei: opa, peraí. Aquela pessoa que eu achava que era boa, que era maravilhosa, faz sacrifício de animal? E aí eu tive que começar a repensar. E repensando, eu tive que buscar outras pessoas que faziam sacrifício de animais, que realmente eram corretos na Umbanda, né? Então hoje eu falo, a Umbanda de Zélio não praticava sacrifício de animais. Ponto. A Né? Umbanda base não praticava sacrifício de animais. Mas a gente tem que entender, gente, que a Umbanda mudou muito sabe, algumas Umbandas ficaram mais candomblé, outras ficaram mais kardecistas, outras ficaram mais orientais, outras ficaram mais xamânicas, né? Mais indigenistas, com mais características indígenas. E nessas coisas, nessas passagens todas, essa transmissão do culto sacrifício pode ter sido passado. Lembrando que depois disso eu fui estudar sobre sacrifício animal, né? Sim. E não é. Quem faz isso, leva isso muito a sério, gente, é uma coisa incrível, tá? Também no candomblé tem gente que cria a galinha de Angola, desde que nasce, ela separa que esse aqui é do orixá. A vida toda ele come do bem, do melhor, ele recebe tratamento especial, porque o que é do orixá tinha que ser tratado especial. E até para morrer tem técnica para você matar para que o bicho sofra o mínimo possível. Eu não vou falar que eu concorde com isso, mas também não vou negar que existe, sim, uma coisa, uma beleza, a forma como eles tratam, existe uma coisa sagrada. O que Na não pode verdade, você não deve criticar, né, Márcio? Eu acho assim que cada coisa, dentro de um propósito sério, dentro de uma lógica, dentro da cultura da pessoa, a gente não pode criticar sem antes procurar saber. Eu acho que esse é o princípio básico de tudo. Porque eu não faço e não concordo, não significa dizer que o outro não esteja fazendo dentro da percepção dele, dentro do tipo de cultura que ele tem e do que ele recebeu, e faz da forma mais correta possível. Por exemplo, matar, comer a carne, da mesma forma como. É aquela história: tu pega, compra teu galeto e tal, o outro matou, tu come. Agora, quando alguém vai fazer um sacrifício para oferecer alguma coisa aos orixás, tu critica. Então, quer dizer, tu come frango todo dia. Quando alguém faz isso uma vez por ano, tu vai lá e critica. Então, quer dizer, são assim, algumas coisas são hipócritas até, né? dois pesos e duas medidas, Duas né? medidas, exatamente. É hipócrita. Sabe? É Então, hipocrisia, meu assim, velho. a gente tem que ter um pouco mais, gente, assim, essa coisa de sim, sim, não, não, né? A gente tem mania, isso eu aprendi muito através dos guias que se manifestam através de mim. Ela falou assim: é impressionante como o humano encarnado ele tem mania de criar modelos, tabelinhas e numeração para tudo, né? Tudo que você põe, olha, são 10 itens, são isso, só pode ser assim. E não é, as coisas, elas não existem que nem. É uma coisa que fala assim: todo ser humano é bom. Não é, entendeu? Ah, só Umbanda é que salva. Não é, tá? Hoje uma aluna me fez uma pergunta que eu tive um prazer enorme de responder. Ela fez uma pergunta assim para mim: e quem é médium e nunca ouviu falar de mediunidade, ele tem o dom, ele sabe que ele é diferente, aí ele está num lugar lá, às vezes num fundão aí, num rincão do Brasil aí, que ele não tem acesso a nada, ele passa a vida sem saber
que é médium, ele vai ser punido por causa disso? Falei, duas coisas. Ninguém é punido por não desenvolver mediunidade. Mas se antes de nascer, a mediunidade é uma coisa que você, não é que você recebeu, você aceitou essa mediunidade, né? Para ajudar quem precisava e até para acelerar o seu karma, para que você resgate mais rapidamente o seu karma, né? Mas ela falou assim, mas e se a pessoa não sabe, como é que ela vai cumprir a missão dela? A mediunidade, gente, não é uma coisa única de dentro do terreiro, de dentro do centro espírita, a gente precisa parar com isso. Mediunidade, eu conheço pessoas que. Eu conheço uma pessoa que ele se diz ateu, ele não vai em religião, ele ainda brinca, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Ele fala muito isso, ele brinca muito. O cara é muito brincalhão. O que esse cara faz de caridade, gente? O que esse cara ajuda as pessoas? É impressionante. Quando esse cara, às vezes, está numa situação difícil, você conversa com ele, ele tem uma iluminação para dar um conselho para você. Então, ele não é nem religioso, não tem religião, mas a espiritualidade atua através dele. Fala através dele, auxilia através dele. E isso já é exercitar a sua própria mediunidade. Claro que pode ser de uma forma inconsciente, ele não tem consciência do que está acontecendo. Lógico, sem falar, por exemplo, às vezes você tem o quê? Um cara que é médico e que, poxa, está ali cirurgiando uma pessoa e ele tem uma habilidade, ele fez a faculdade igual o outro médico, só que ele tem uma habilidade totalmente diferente, fez as pós-graduações, os pós-doutorados e tal, só que um é fantasticamente talentoso e ele é materialista, tá? Ele não acredita em Deus, não acredita em nada, só acredita na matéria e tal. Mas aí na hora dele se doar ali naquele momento e faz caridade, opera gratuitamente e quando toca cura. O que é isso? Para mim, se isso não é mediunidade, nada mais velho. Então, quer dizer, não precisa estar dentro de um terreiro para praticar a mediunidade, nem dentro de uma casa espírita. Exato, entendeu? Eu acho que o terreiro, o centro espírita, ele te dá a oportunidade de colocar você de frente com mais pessoas e você, assim, levar um pouco além, né? Mas não significa que se você não vai no terreiro, que você não possa ter mediunidade. Eu falo, tem uma história engraçada que eu falo que a minha nona, mãe do meu pai, uma italianona, meu pai era italiano, minha nona, sou de família italiana, e tem uma história engraçada que ela veio, quando ela chegou no Brasil aqui em 8 de janeiro de 52, chegou ela, meu nono, né? Que seria meu avô e minha avó, né? Com 4 filhos, né? Não sei falar uma palavra de português. E meu nono procurava emprego, não conseguia, meu nono malemar conseguia se comunicar, né? E meu nono vivia de bico, que às vezes um espanhol que já estava aqui, um italiano que já estava aqui arrumava para ele. E minha nona, ela falava, eu não me orgulho disso, mas eu roubei comida para os meus filhos não morrerem de fome. Tem uma história muito maluca, minha nona. E um dia minha nona chega toda feliz, né? E fala assim, Cati, consegui um emprego, eu vou trabalhar numa fábrica maravilhosa, numa cidade que chama Niterói, porque eles tinham desembarcado no Rio, né? Eu vou trabalhar numa fábrica de Niterói, uma fábrica maravilhosa, eu estou feliz, porque agora a gente vamos conseguir ter casa, nós vamos conseguir ter as coisas. Minha nona virou do nada para ele e falou assim, você vai me levar nessa fábrica, eu quero ver essa fábrica. Ele, mas que isso, mulher? Como assim? Não dava para te levar? Não vão deixar entrar? Falou, não quero entrar, não, só quero ver por fora. Mas não dá, porque nós temos as crianças, se for levar você, tem que levar as crianças também, são 6, tem que pegar balsa. Ela falou, Vitório, se vire, arrume o dinheiro dessa balsa, que sábado ou domingo, isso era uma quinta-feira, eu quero ver essa empresa. Ele ia começar a trabalhar na terça-feira seguinte. Aí meu irmão fez os bicos dele lá, levantou o dinheiro, pegaram a balsa no domingo e foram ver a dita cuja fábrica. Era uma fábrica de vidro. Minha nona, assim, com o mais novo de colo, ela olhou assim para a fábrica e falou assim, Vitório, presta atenção no que eu vou falar. Nós vamos tudo morrer de fome, mas aqui você não trabalha. Ele falou assim, mas como? Você tá louca, mulher? Como que você faz o negócio dele? Estamos morrendo de fome, estamos passando a míngua. E ela, não me interessa. Mas racharam um pau que foi horrível, sabe? Foi feio, voltaram, brigaram, aquela situação, aquele tempo ruim, né? Na família, chegou a segunda-feira, chegou a terça-feira, meu nono não foi trabalhar, chegou a quarta-feira, quinta-feira, na sexta-feira, meu nono sai para procurar um bico, alguma coisa para fazer, ele volta com o jornal enrolado na mão, branco, mas branco, que era um papel. Daí minha nona falou, o que aconteceu, Vitória? Ele abriu o jornal e mostrou
a fábrica de vidro tinha explodido e matado mais da metade dos funcionários na quinta-feira, no dia anterior do jornal, né? E daí, a minha nona sempre foi muito católica e tal, mas se isso não é mediunidade, o que que é, então? Alguém me explique, tá? Eu não tenho É resposta. ciência, né? Exato, então a gente tem que entender que eu mesmo, tenho uma filha de fé que fala o seguinte: Márcio, a melhor mediunidade sua é aquela de quando você não está incorporado. Diz que de repente eu pego e falo alguma coisa assim, ela fala assim, vou até escrever, e daí vai lá e dá certo. Eu acho que quando você se coloca à disposição de Deus e da espiritualidade, né? E para quem gosta de Bíblia, né? Aquela história de Samuel, né? Que Samuel dormia, ele ouvia, chamava Samuel, Samuel, né? Até que um dia né, pastor, como é que chama? O sacerdote falou para ele assim: fala assim, Senhor, estou aqui à sua disposição, o que queres de mim, né? Eu acho que é mais ou menos essa pegada que a gente tem que ter. A gente tem que estar sempre à disposição da espiritualidade. A gente tem que estar sempre à disposição de Deus. Quando você vive, não estou falando de você, não é momentos, é viver uma vida, é ter uma postura de estar entregue à espiritualidade. E assim, não importa se é no seu ambiente de trabalho, se é no momento que você foi fazer compras no supermercado, que você foi buscar seu filho na escola, se é um momento de lazer, a hora que você se depara com uma necessidade, a espiritualidade atua sobre você, mesmo sem você sentir. Ô, Então, eu acho Márcio, que... Vou sim. falar. Não, veja, uma coisa que eu escutei muito quando eu comecei estudando com você, né, o ano passado, é, no curso de firmezas, né, autoconhecimento de firmezas, Obrigado. e eu achei muito interessante que alguém chegou para mim, porque eu neófito, porque eu sou espírita há 33 anos, mas, pô, tive que romper os meus preconceitos todos, né? Porque, pô, começou aqui no SEC os espíritos dos pretos velhos aparecendo, de Exus, de Pombagira, de não sei o que e tal, e o cara, que E doideira o que é é que eu essa? faço, O que é meu que eu Deus? faço com isso, né, velho? Aí, velho, pô, o que é que aconteceu? Aí alguém chegou para mim e eu comecei a estudar. E eu comecei a engolir livros, né? Livros, conhecimento, assistindo você, assistindo outros também, adquirindo conhecimento. Comprei o livro de Rupo Saraceni, de Alexandre Comino e tal. Fiz uma miscelânea além de Robson Pinheiro, que fala muito. Robson Pinheiro deu uma contribuição fantástica, né? Umbanda nesse ponto aí, Não, maravilhoso. não só na Umbanda, mas num elo de intersecção entre Umbanda e o E Espiritismo. espiritismo, muito Exato. bom. Veja só, aí chegou uma pessoa para mim e disse, aí, lógico, me empolguei, comprei Iemanjá, tal, senti a intuição que estava algum perto de mim e tal, bababá, Ai, comprei Deus. tudo isso. Aí quando eu coloquei tudo junto, né? Aí chegou uma pessoa para mim e disse assim, ô Wagner, ó, tira esse o Ogum de perto. De quem foi, meu Deus? De alguém lá que um tem ciúme do outro. Eu digo, porra, como é que uma entidade, um ser espiritual elevado tem ciúme do outro e nutre sentimentos humanos? Eu digo, não, pera, tem alguma coisa. Não era Não algum era com algum. Nanã? Era Algum... com Nanã, isso, com Nanã Buroquê. É isso mesmo. Eu digo, mas Existe como assim, nos titãs, nas lendas africanas, existe uma rivalidade, né? rivalidade, exato, exato. Eu A achei gente tem que... interessante isso, né? Porque são alguns misticismos que fazem parte do candomblé, mas que muitas vezes o pessoal de Umbanda traz isso também. E eu fico achando, eu digo para vocês, eu acho que ninguém está estudando, tá? É essa característica que eu acho assim que o umbandista devia ter mais. Isso aí não é uma crítica, mas é uma observação que deveria estudar mais, principalmente o espiritismo, conhecer o espiritismo, conhecer as entidades, de onde surgiram, etc. E entender o conceito de espírito superior. O espírito superior não se mete com costumes ou com futricas da terra, nem com essa mania que a gente tem de ter Então, mas ciúme, ter o grande inveja, ter isso, problema, né? Wagner, essa é uma situação que eu conversei há pouco tempo com uma pessoa. As lendas africanas, tem lendas que são muito bonitinhas, algumas são lindas, inclusive, outras são terríveis, outras trazem essas histórias de rivalidades, etc. e De tal. morte. Nós temos que entender, mas por que eles fizeram essas lendas? Por que essas lendas existem, Jesus? Né? Por quê?
Na realidade, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que a língua iorubá, até a segunda metade do século XIX, a partir de 1850, não existia língua escrita, era só oral, né? Sim. Então, assim, para deixar, ensinar, transmitir a cultura, transmitir a tradição, transmitir a religião, os mais velhos contavam histórias para os mais novos e criavam lendas para explicar algumas coisas. Às vezes as lendas ficavam horríveis, mas transmitia o conhecimento que queria. Que nem nessa história, muito de que Ogum tem rivalidade com Nanã, é só para explicar, na minha, né, opinião, né, que não se deve, não é uma questão de interdito, não é uma questão de quisila, é uma questão de respeito, né? O que você faz para Nanã, você não faz com aço, você não faz com lâmina, né? Então era para explicar isso, eles contavam essa história, porque ela brigou com Ogum encheu o pântano de aço pontudo, aquela coisa toda, né? Então, assim, mas existem histórias lindas, entendeu? Nossa, se eu começar a entrar nessa história de lenda, mas as pessoas têm que entender que a lenda não é que exatamente era verdade, mas era para transmitir um ensinamento, um fundamento, né? Tem uma história de que tem uma história muito feia, inclusive, que falava assim que Exu começou a devorar o mundo, depois que acabou com tudo que tinha no mundo, começou a devorar os seres humanos, né? E daí o Lorum chama Ogum e fala assim, você vai ter que matar o seu irmão, né? Porque ele não para de comer o mundo, né? Comer as pessoas. E daí o Lorum, com muita tristeza, vai lá e mata Exu, mas Exu continua com fome, né? Isso era para explicar que o Exu tem muita fome, então ele tem que ser sempre servido em primeiro lugar, você tá entendendo? Então, assim, só que não está explícito o ensinamento, você tem que compreender o fundamento da lenda, né? Para poder compreender. Profundamente. Ô, Márcio, não é para levar tudo ao fio do bigode na ponta da caneta. Com certeza. É uma coisa que se fala muito também em relação a Exu, e aí eu vi o Alan Barbieri entrevistando um cara muito bom, eu não sei se você conhece, o cara do Rio de Janeiro, muito bom, que é da Quimbanda até, ele é quimbandeiro, mas muito sério, cara, muito sério mesmo, e até parece até que não são sérios, alguns são muito sérios, então a gente só não entende direito e por isso critica. Mas muito interessante o que ele explicou da história dos Exus, que ele disse que a Igreja Católica, né, na época da colonização na África, quando entrou e que chegou em Angola, né, em todos aqueles países ali que começaram a escravizar, a primeira coisa que eles fizeram foi implantar a Bíblia. E em toda a palavra que tinha demônio, ele substituiu por Exu. Isso é uma verdade ou não tem fundamento isso? O que é que você acha? É uma história, é uma verdade pela metade, tá? Sei. A história que eu trago aqui, né, já é uma coisa que já é muito conhecida. Mas a história que começa realmente Exu só virou demônio depois que foi criada a língua escrita Yorubá. Mas como é que o Yorubá virou língua escrita, afinal de contas? Isso é aí que começa tudo, né? Na realidade, a gente tem que entender que, apesar do Brasil ter abolido a escravatura apenas em 1888, né? Efetiva, né? Porque já existia desde 1850 movimentos incríveis de abolição. Desde os começos do século XIX, dos anos 1800, a Inglaterra tinha aberto mão de fazer. Ela foi a primeira a falar: não vamos mais fazer tráfico de escravos, né? E ela começou a patrulhar a costa da África, e os países todos assinaram tratados para não fazer mais o tráfico, né? E em 1822, o que acontecia? A grande drama é o que as pessoas não sabem, é que os negros africanos, eles eram aprisionados pelos próprios africanos, né? Quem assistiu aquele seriado Raízes conta um pouco dessa história. Então é o seguinte, os caras, os escravagistas, eles vinham ali no litoral, pegavam tribos que já tinham uma índole guerreira e falavam assim, vamos fazer o seguinte, vou te dar arma, vou te dar essa espada, vou te dar essa espingarda, vou te dar isso, vou te dar aquilo, mas em compensação, tudo que você vai ampliar seus horizontes, aí, seus limites, suas fronteiras, tudo que você capturar de gente, traz para mim que eu vou vender como escravo. Os caras falaram, fechado. Então, os negros escravizavam, iam para o interior, matavam, pegavam o escravo e levavam para o branco. Era a forma de pagar pela arma que ele havia recebido, né? E nessa brincadeira eles matavam, e eles só deixavam vivo
aquelas pessoas que eles sabiam que valiam alguma coisa para os escravagistas, né? E nessa brincadeira, eles prenderam um menino de 12 anos chamado AJ, né? E o AJ foi colocado dentro do navio e estava vindo em direção às Américas, mas logo que sai, né, do porto, né, ali na Nigéria, não lembro qual foi o porto agora, um navio que estava patrulhando a costa africana, um navio inglês, parou. E o que fez? Abordou o navio, prendeu toda a tripulação e soltou todo mundo, né? Lembrando que a religião dos ingleses era a anglicana. Então, exatamente. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham para onde voltar, que tinha sobrado alguma coisa da aldeia, da vila, da cidadezinha, eles colocavam ali na margem, na praia, e eles procuravam o caminho deles. Mas esse menino AJ tinha uma história engraçada. Ele tinha só 12 anos e ele tinha perdido todo mundo, toda a família e toda a aldeia. Ele não tinha onde voltar. Então, em Serra Leoa, os ingleses eles tinham ali um ponto, uma colônia, né? E ali tinha, digamos assim, como se fosse, como é que eu vou falar assim, um ponto onde eles entregaram o menino para a igreja anglicana cuidar, né? Como se fosse um orfanato, tá? E o menino, no começo, ele resistiu muito a toda essa história dessa cultura branca, dessa cultura da Bíblia. Ele resistiu, mas depois de 3 anos, ele percebeu o quê? Eu falei, poxa, eles me alimentam, né? Quando eu estou doente, eles cuidam de mim, eles me dão roupa, eles são bacanas comigo, estão me ensinando profissões. Por que eu não vou aceitar a cultura deles? E aí, ele se batiza, então, acho que com 16 anos na igreja anglicana, e começa uma carreira dentro da igreja anglicana, até com 20 e poucos anos se tornar sacerdote. Quando ele se torna sacerdote, existia um pastor muito famoso lá na Inglaterra chamado Samuel Crowther. E ele adota o nome do Samuel Crowther. Então ele passa a se chamar, né, em homenagem a Samuel Crowther, ele passa a se chamar Samuel A.J. Crowther, para ter um nome de branco, vamos dizer assim, né? Para ter um nome que não fosse um nome africano. E ele começou a estudar muito, e ele foi chamado muitas vezes para que ele pudesse, para poder evangelizar, catequizar, né, aquelas tribos, né, de nômades, aqueles aborígenes, daquilo que eles falam, dessas pessoas sem religião, dessas pessoas perdidas. Ele ia como intérprete. Então o branco falava e ele ia interpretando, né? Ele ia falando em Yorubá com as pessoas, porque eles não entendiam inglês, era uma coisa óbvia. Até que acontece que, na década de 1850, o Samuel Crowther, ele publica o primeiro dicionário Yorubá-inglês, inglês e Yorubá, né? Foi a primeira publicação escrita na língua Yorubá, né? E ele fornece isso para quem? Para esses missionários que iam à África dentro, para que eles pudessem se comunicar com as pessoas, né? Mas ele não parou por aí. Ele já numa idade mais avançada se tornou um reverendo muito famoso, foi visitar na época o rei da Inglaterra, aquela coisa toda. E ele, até que a hora ele conseguiu uma obra que ele sempre quis fazer, que era traduzir a Bíblia, né? E quando ele foi traduzir a Bíblia, toda aquela cultura africana que ele tinha, já tinha ficado para trás, né? Ele já estava com, acho que 60 e poucos anos, ele viveu nessa cultura africana até os 12, né? Havia mais de 50 anos que ele não tinha contato com a cultura africana diretamente, né? E ele, quando foi traduzir a Bíblia, quando ele foi traduzir a palavra Deus, ele traduziu o Lorum. E quando ele traduziu o diabo, ele traduziu para Exu. Exu. E aí começou. Não é um movimento que veio da Igreja Católica, né? Entendeu? Foi então, da assim, Igreja Evangélica. Exatamente. Veio dos anglicanos, basicamente, né? Só que isso é o seguinte, né? Existia uma comunicação muito forte da África, né? Das terras orientais, das terras europeias com as Américas, né? E aquilo, e passavam todas pela África, tudo que vinha da Europa, tudo que vinha da Índia, tudo que vinha do Oriente, parava na África para abastecer de água potável, para uma série de coisas. E ali eles comentavam e conversavam, não, Exu é o diabo, Exu é o diabo, Exu é o diabo. E assim essa informação chega também nas Américas e também no nosso Brasil. E assim Exu se tornou o diabo, porque na África ele já é o diabo, entendeu? Era isso que era. Inclusive, esse costume também terminou sendo implantado até nos negros e tal. Os próprios negros, né? Isso explica, Wagner,
eu conheci pais e mães de santo de muita idade, que eles tratavam o Exu como se fosse o diabo. Eles trabalhavam com o Exu, mas eles tratavam o Exu como se fosse o diabo. Então, eu falei, meu Deus, o cara trabalha 60 anos com o Exu e acha que é o diabo, meu Deus. Eu fico pensando, sabe o quê, cara? Eu fico pensando no coitado do Exu, fazendo bem, trabalhando, sei lá, se esforçando para defender, para proteger e tal, e sendo chamado. Eu acho que é a entidade mais injustiçada que existe no plano espiritual, é o Exu, cara. Embora, lógico, eles como espíritos bons e tal, lógico que eles não têm essa tristeza toda, mas é lógico que isso é muito injusto pela história do próprio Exu. Quando a gente começa a se aprofundar, cara, é muito bacana, porque aí é onde eu te pergunto, Márcio, Exu é o diabo, Márcio? De forma alguma, Exu é meu melhor amigo. Inclusive, né, Exu, a palavra Exu significa esfera, né? Ou seja, o Exu ele comunica o plano, digamos assim, o plano o Aie, o Orum com o Aie, né? Ou seja, com a terra, o espiritual com o material. Ele que faz essa comunicação. Por isso ele é conhecido como mensageiro. Agora, pergunto a você, dito cidadão pernambucano, qual é o outro ser muito conhecido que é conhecido como mensageiro? Oxalá, né? Não é Oxalá, não? Anjo. A palavra ângelo. A palavra ângelo. Sim. Do grego vem de mensageiro. É porque eu ouvi falar que. Se realmente traduzir, Exu teria que ser um anjo. Né? Exatamente. Não, eu estava falando. Mas por quê? Agora tem uma coisa que nunca ninguém perguntou. Tem uma coisa que nunca ninguém perguntou que eu quero até esclarecer agora. Né? Por que o Crowther fez isso? Afinal, por que ele ia fazer um negócio desse? Com que objetivo? O que ele ganhou com isso? Aí ele encontrou uma dificuldade tremenda, né? Em conseguir resolver um impasse, que é o seguinte: para o africano, né? Para os povos africanos que cultuam os orixás, principalmente os iorubás, o orixá só transmite virtude, bênção e coisa boa. Só transmite o axé. Axé é poder de construção, poder de realização. Tá? Não existe nenhum ser sobrenatural que tivesse essa coisa que fosse o responsável pelo mal. Né? Não existe um diabo na religião, na tradição e na cultura iorubá. Né? Então, por quê? Porque para o africano, o orixá que vem do alto só traz virtude, bênção e axé. O mal está no coração dos homens encarnados. Isso. Então não existia um ser sobrenatural. E quando ele vai traduzir a Bíblia, que ele tem diabo, Satanás, ele falou, e agora? Eu não tenho um correspondente aqui. Isso. Entendeu? Eu não tenho alguma coisa que conecte, o que eu faço? E aí, pelas características que já se falavam do diabo já no século XIX, que ele era vermelho, que era cor de Exu, né? Tem todas essas coisas, ele falou assim, só sobrou Exu, e foi assim que ele fez essa associação, não porque é a correta, mas por falta de alternativa. Eu acho isso fantástico, porque é o seguinte, quando eu falei Oxalá, porque é o seguinte, eu associei quem está próximo de Olorum, né? Aí eu pensei, eu digo, pronto, só tem um que vai até Olorum e volta com as mensagens, que é o Exu, que é a esfera, e o outro que está junto de Deus, que é Oxalá, que é Jesus. Né? Inclusive, então, são os únicos dois, né? Por exemplo, qualquer força orixá que queira se comunicar diretamente com Deus, ou ele vai por Oxalá ou por Exu, porque ele não consegue, ele não tem conexão direto com Deus, né? Então, assim, se Xangô quiser falar com o Olorum, ele não consegue. Tem que falar com Exu. Falar com Exu para que eles falem. E isso é uma coisa que é pouco falada, essa coisa de que Exu tinha acesso direto a Deus, né? Então, assim, são coisas. Se essas informações fossem reveladas há mais tempo, quem sabe Exu não estivesse vivendo o que vive. Inclusive, nós temos aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de Mongaguá, não dá para falar, é um templo, né, de culto de orixá africano, né? Quem é o responsável é o Baba King, inclusive ele publicou alguns livros muito interessantes. E o King ele é nigeriano, ele veio para o Brasil com 23 anos, ele era sacerdote, se formou sacerdote de culto nigeriano, de culto de orixá nigeriano, ele não é
Não tem candomblé, não tem umbanda, isso é coisa do Brasil. Ele é culto nigeriano, é isso que ele faz. Inclusive, eu e o Newton tivemos a oportunidade de conhecer lá um trabalho deles lá, uma coisa muito, muito diferente do que a gente esperava, né? Mas muito bonito, muito bacana. E o King, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, o Brasil tem uma dívida gigantesca com o Exu. Tem mesmo. Entendeu? É óbvio que tem, por tudo que, por enlamear, por sujar, por denegrir o bom nome de Exu. Inclusive até as pessoas que fabricam as imagens, essa coisa toda, sempre coloca aquela cor que é uma cor que E não não é, eles justifica, colocam cara. com pé de cabra, eles colocam com chifre, eles colocam com rabo. Mas por que é que eles fazem assim? É porque tem quem compra. Se não É, tivesse quem comprasse, se ninguém mais comprasse isso, para você ter uma ideia, no Tufra, jamais. E se eu tivesse ganhado uma imagem dessa, eu teria devolvido. Eu não pois tenho é. nenhuma imagem. Márcio, uma coisa que eu acho muito interessante também em relação ao Exu é o seguinte: muitas pessoas, aí eu considero isso uma das falhas humanas, é o seguinte: tudo que você acha que é ruim, você termina imputando culpa a alguém ou a alguma entidade. Você nunca assume as suas responsabilidades e que o problema está em você, não está na entidade. A entidade, quando se apresenta para fazer o mal, é porque você quer o mal e ele é substituído imediatamente por um quiumba. Naquela hora, não tem Exu mais ali, tem quiumba. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre essa relação do orixá-exu das entidades que se apresentam com a força de Exu, que aí é o que? O Capa Preta, o Exu Caveira, o Zé Pilintra e por aí vai. Todos Zé esses. Pilintra, a raiz de Zé Pilintra não é de Exu, tá? Isso é só isso aqui já daria uma live, entendeu? Mas tudo É bem. mesmo. De pretos Eu velhos, tenho que, curadores e eu tal, tenho né? que tomar esse cuidado, né? Porque Zé Pilintra se manifesta como preto velho, como caboclo, Exato, como caboclo. baiano, como Exu, como malandro. Muito Nós temos bom. que tomar um cuidado. Zé Pilintra, só para resumir, é um mestre juremeiro que encontrou na Umbanda um caminho para continuar prestando sua caridade de uma forma a atingir mais pessoas. Você Ponto, sabe que né? seu Zé é nosso protetor aqui, nosso juremeiro, juntas com o Pai João aqui, é uma beleza, meu amigo. Aí virou uma festa. Mas vamos lá. Olha, pessoal, a primeira coisa. Nossa, você perguntou tanta coisa que eu até me perdi, mas vamos lá. Você falou que você perguntou o que do Orixá Exu mesmo, Wagner? Eu falei das entidades que utilizam a força espiritual dos Exus, do Orixá Exu, e Para a gente também. entender isso, Wagner, eu quero colocar um pouco aqui do como eu enxergo isso, né? Então, assim, quando a gente fala de Orixá Exu, do que nós estamos falando? Quem é o Orixá Exu? Né? Então, assim, Uma para força. mim, uma coisa minha, tá? Eu nunca acreditei na história, né, de que Lúcifer, né, o anjo, a estrela da manhã, o preferido de Deus, teria se rebelado contra Deus. Essa é uma das histórias da Bíblia que me revoltam, né? Muito, muito revoltante mesmo, eu acho. Tipo assim, meu, o cara era o preferido, o cara conhecia Deus, ele estava sempre na presença de Deus, ele conhecia a onipotência, a onipresença, entendeu? De Deus, e mesmo assim ele se rebelou. Falou, cara, que história, isso é loucura. E que espírito puro é esse que se eleva e depois volta a ser péssimo? E que não Exato. E aí segue ele a foi energia jogado na dessa. terra. Eu enxergo isso na seguinte forma: o próprio Deus chegou a Lúcifer e falou: Lúcifer, eu preciso de alguém que faça um trabalho muito duro e muito árduo. São pouquíssimas as pessoas que eu confiaria esse trabalho. E assim, na minha visão, Deus confiou a Lúcifer, né, o trabalho de reger a lei da ação e reação no planeta Terra. Né? Ação e reação. Muito bom Entendeu? isso. Adorei E, essa explicação. e assim, então, para mim, Lúcifer é o Orixá Exu, né? Aquele que regula tudo, aquele que ele dá conforme a sua ação, né? Ele não é ruim. E tem muita gente que escreve que a palavra fica feia, mas a pessoa fala Exu é amoral, né? Eu li isso em muitas Não, obras antigamente.
Não é que é amoral, que ele é sem moral. A questão é que ele faz o que deve ser feito. Ele aplica a lei da ação e reação. Você fez errado, você vai receber errado. Se você fez certo, você vai receber certo, né? Então, isso é para a gente entender um pouco de como eu enxergo o Orixá Exu, para a gente começar a chegar nos trabalhadores que trabalham nas forças desse Orixá, né? E aí nós temos os trabalhadores. Os trabalhadores são Exu e Pombagira, né? Então, eles fazem o quê? Eles fazem com que a lei se cumpra. Alguns gostam de falar aqui para que o karma se cumpra, mas eles têm um poder sobre a negatividade, entendeu? Eles têm um poder de proteção, eles têm um poder de conter o que é negativo, de colocar as energias em movimento, também, né, de fazer o papel de mensageiro, levando os pedidos aos orixás ou a quem de direito, trazendo a decisão, a sentença, né, se negativa ou positiva, aplicam a decisão dos espíritos superiores, né, no plano terreno, em nós, os encarnados, tá? São os responsáveis por... o pessoal gosta de colocar isso só em encruzilhada de cemitério. Eu acho que isso é errado. Exu está em todos os lugares. Exu está na pedreira, Exu está nas matas, Exu está no mar, Exu está na cachoeira, Exu está na pedreira, Exu está em todos os lugares, porque sem ele, não, a gente fala, sem Exu não se faz nada. Não é porque Exu é o bambambam, bam, bam, mas é ele que coloca tudo em movimento, é ele que faz o corre, é ele que põe o movimento. Tem uma história muito engraçada, o dia que uma mãe de santo contou isso para mim, eu fiquei impressionado, né? E falou assim: por que quando a gente faz uma obrigação, as pessoas falam que é despacho? Eu falei, não sei. Ela falou assim, normalmente fala para trabalhar de Exu, né? Eu falei, Falei, o que Exu é? E eu falei, não, era mensageiro, né? Ela falou assim, antigamente chegava como é que chama? Telégrafo, né? Telegrama. Aí tinha o estafeta, né? Você chegava na agência do correio, eles escreviam, pegavam o endereço da pessoa e falavam para o estafeta, tá, vai. Eles despachavam o estafeta para entregar a mensagem. Exu é a mesma coisa, você faz a oferenda para Exu e faz para o orixá. Daí você despacha Exu para que ele leve o pedido até o orixá. É por isso que chama despacho, né? Essas são as coisas que as pessoas não contam, que eu acho... Quer dizer, as pessoas ficam colocando o nome pejorativamente sem entender a procedência do nome. É a mesma coisa da palavra macumba, mas para não perder a linha de raciocínio, Exu e Pombagira, o trabalho deles, o seu capa ontem, ele foi magnânimo nas colocações. Muito bom! Eu vou passar essa gira para o povo aqui, para eles verem. Passa, porque é muito bom. O seu capa, ele ainda fala, ele começou muito bacana quando ele fala assim, eu venho aqui falar no nome de, sei lá, inúmeras entidades que gostariam de ter essa oportunidade que eu estou tendo, né? Para limpar o nome de Exu, para mostrar que Exu não é o diabo, né? Ele fala assim, como é que ele falou? Da mão, ele fala que minha mão é torta, por que minha mão é torta? Ele falou assim, fique nas zonas escuras, aprisionando, levando e prendendo quiumba o dia inteiro, daí você vai falar para mim como é que suas mãos vão ficar. Então, eu gostei disso, muito bom. Ele tinha umas respostas que eu mesmo nunca tinha pensado, eu achei muito bonito, muitas coisas. Eu gostei da questão da capa, eu gostei quando ele disse, eu não bebo, mas eu não condeno, eu achei maravilhoso isso, cara, muito bom. Entendeu? Então, ele foi assim, uma coisa assim que até o Newton, o seu capa, no terreiro, ele é conhecido por ser doutrinador. Ele é cara firme mesmo, sangue nos olhos, é pau, é pedra, ele vai, se precisar ajudar, ele ajuda, mas ele é aquele cara que dá o brado, que dá o grito, que dá a gargalhada, que resolve, que fica bravo, mas ele resolve, entendeu? Mas então daí ele falou assim, que quando ele fala também da capa, né, da bebida, do fumo, ele falou assim, a mesma coisa vai cortar, como é que faz com uma madeira? Você tinha que cortar com um serrote, você podia cortar com uma faca de cozinha, não vai cortar? Corta, mas é muito mais difícil, tá certo? Então, corta com a ferramenta certa. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. É energia. Então, assim, e engraçado, porque eu sempre fui contra a entidade ter essas coisas, né? Eu sempre trabalhei de branco e nunca, o seu Tranca-Rua das Almas e o Chico das Massas nunca usaram roupa. Ele foi quando ele falou, ele desde o começo falou, eu quero minha capa. Ele falava toda a gira, ele não esquecia, ele falou, eu quero minha capa, se eu tô pedindo é porque tem um motivo, eu quero minha capa.
E até que quando o Tufo abriu, nós recebemos de presente de pessoas muito queridas, né? A capa do seu capa que eles confeccionaram com tanto carinho para ele, tá? Tem até uma história muito louca, não vou me perder na capa. Mas Exu não é nada de ruim, gente, tá? A Umbanda jamais trabalharia com qualquer entidade que fosse negativa ou que fosse de baixa vibração. Exu é aquele, a gente sempre, acho que é uma coisa que as pessoas associam muito bem, muito rápido. Eu falo que é o batalhão de choque da espiritualidade superior. Então, Muito quando bom. no Rio de Janeiro, que a gente conhece mais, né? Quando precisa entrar a favela dentro ali para pegar um chefe de tráfico, alguma coisa, que manda o BOPE, cara, entendeu? Então eu falo que Exu é o pelotão de choque da espiritualidade que entra nas zonas umbralinas, as zonas trevosas, escuras, onde a luz não chega, Exu chega para levar, para aprisionar, para resgatar, entendeu? É difícil trabalhar, e ele também tem a obrigação também de conter para que passe o mínimo possível dessas entidades para o nosso plano aqui, né? Então, Isso. assim, o trabalho de Exu é muito difícil, gente. É muito importante. Aplicar lei, seu capo deixou isso muito claro, né? Que aplicar lei não é só fazer o bem. Aplicar a lei para uma coisa boa é gostoso. E quando vem a ordem que fala assim, não, a pessoa vai ter que morrer, a pessoa vai ter que ser atropelada, e você tem que cumprir a lei. Você fala assim, poxa, mas a pessoa E merece. acontece, né? Vai acontecer. Eu brinco muito, ele falou isso, só que ele não usou as minhas palavras, ele falou que eu falo que sempre que, se você tiver que ganhar na loteria, quem vai soprar os números, sortear os números vencedores, né? E levar você até a lotérica é Exu. Mas se você tiver que morrer atropelado, quem vai puxar você pela mão no meio da rua também vai ser Exu. Então, assim, porque ele é mau? Não, porque ele cumpre a lei. Ele cumpre e aplica a lei da ação e reação. Né? Toda lei é ele que aplica. Então, assim, o trabalho de Exu é fundamental. Aí tem que pensar que, se não existisse Exu, nós viveríamos no completo caos. Né? É só isso. É o trabalho de Exu que regula todas as funções e atividades espirituais, como a lei da ação e reação, a lei do merecimento, aquela coisa, o perdão e até mesmo o pedido da pessoa que se arrepende, é Exu que também vai lá cumprir, atender o pedido da pessoa. Então, assim, a gente tem que entender que o papel do Exu é fundamental. A gente não fala que né, na Umbanda, sem Exu não se faz nada, não é à toa. É porque a parte mais difícil, o trabalho mais duro, o trabalho mais pesado é dele. E sem o trabalho pesado, não dá para nenhuma outra entidade trabalhar. Ó, Márcio, cara, Meu velho, tá bom. Eu achei maravilhoso o nosso contato. Estou achando assim fantástico. Sei que você está bastante cansado, você tem um dia duro demais aí. Eu já vi aí seu tirinete, eu já percebi que você trabalha pra caramba. Não, eu acredito, às vezes eu mando 1h da manhã resposta de WhatsApp, né? Domingo, 10 horas da manhã, resposta de WhatsApp. O cara fala assim, cara, acho que não para. Não, tem momentos que eu tenho que parar, senão eu enlouqueço. Mas toda a brecha que eu tenho, eu tenho que pôr a vida em dia, tenho que trabalhar. Ah, cara, isso é bacana. Missão é missão, né, bicho? É aquela história, pegou na alça do caixão, tem que levar o defunto, bicho. Tem que ser Mas assim. vou falar um negócio para você, Wagner, para a gente fechar na nossa live, que foi, puta, que bate-papo gostoso, cara, que delícia. A pessoa sempre me pergunta, como é que eu sei que eu estou cumprindo a minha missão, né? É umas coisas e eu sempre respondo a mesma coisa, eu falo, olha, quando você está fazendo e você adora aquilo que você faz, e aquilo te dá alegria, e aquilo te dá prazer, tenha certeza que daí você está cumprindo a sua missão. E eu falo para você, eu tenho certeza que eu estou cumprindo a minha missão. A gente cansa, eu e o Nilton trabalha muito, fica muito cansado, tem dias que ele está imprestável, cara. Mas assim, é uma alegria, uma sensação de bem-estar, de dever cumprido, cara, uma coisa assim louca, que nada pode, não dá para comparar com nada, Isso, né, cara? É maravilhoso, cara. Então, é assim, eu creio que eu estou cumprindo sim a minha missão, com tudo do melhor que eu posso. Com certeza. E outra coisa, você tem esse. Eu não sou vidente, mas eu estou vendo um halo aí na sua cabeça, viu? Você está com candidatura para anjo, viu, bicho? Tudo. Não começa a falar isso, que tem gente que se eu começar a parar. Aumenta a vaidade, né, mano? Se eu ficar muito tempo parado, vou começar a acender vela no meu pé já, né? E eu sou, viu?
Eu sou um espírito em evolução, gente. Eu sou igual a todo mundo, pelo amor de Deus. Eu tenho falhas, eu tenho defeito, eu erro pra caramba. Só que a gente procura fazer o melhor em tudo que a gente faz. Com certeza. Cara, muito obrigado. Muito Wagner, obrigado mesmo. obrigado Valeu mesmo a pela todos tua os seus aí, viu? Olha, Opa. beijo no coração. E vamos repetir isso aqui qualquer dia desse, cara. Vamos repetir. Ficou muito assunto sem falar. Tem muita coisa aí. Eu aprendendo com você, né? Fazendo 2 cursos ao mesmo tempo. Eu estou fazendo como eu de sacerdócio e estou fazendo o de... Nossa Senhora. Teologia. De teologia da Umbanda, sim, teologia da Umbanda. Comecei primeiro, né? E muito bom. Recomendo os cursos do Márcio. Os cursos são muito bons, ele tem uma didática fácil. É esse cara aí maravilhoso. Você vê até nos cursos, até passando as informações, essa informação fácil para que as pessoas entendam da forma mais completa e mais objetiva possível, que é isso que se precisa. A gente precisa de mistério. Não existe hermetismo na Umbanda. Existe uma falar tudo numa linguagem. A gente procura fazer tudo numa linguagem muito simples e que qualquer pessoa consegue entender. Você não precisa ser PhD, não precisa ser formado em faculdade, você pode ser até uma pessoa iletrada ou que não saiba escrever muito bem, você vai entender completamente. Com certeza. Tá? Meu velho. Pessoal, nós estamos com as matrículas abertas para o curso de teologia, turma 10. Quem quiser fazer as matrículas, entre em contato com o DDD 15 98119 1061, somente o WhatsApp. Vai falar direto com o Newton, o Sombra. DDD 15, WhatsApp no DDD 15 98119 1061. O simpático Sombra. O querido irmão aqui. Olha lá, vai Sombra. Grande figura. Muito obrigado. Vai, Wagner. Muito bom, meu irmão. Valeu. Gratidão. Mais de luz. Gratidão por vocês prestigiarem e confiarem nesse trabalho gostoso que a gente faz. Forte abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. Gente, obrigado. Beijo a todos. Que Oxalá abençoe a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.